Então, pessoal, voltando aqui, né, a gente vai continuar falando sobre energia. Agora a gente está falando das energias potenciais. Eu falei para vocês bastante sobre energia potencial gravitacional, mas a gente tem outras, né? E dentre as mais importantes que a gente tem, né, do ponto de vista da mecânica, é a energia potencial elástica. Então, se vocês se lembrarem, a gente definiu a força elástica como sendo uma força derivada. Ela tem origem aí do ponto de vista atômico em processos eletromagnéticos, mas do ponto de vista macroscópico a gente pode escrever a força elástica como sendo dada no regime que a gente chama elástico por menos K, vou tentar pôr um K minúsculo aqui, vezes a deformação, né? Vou chamar de ΔX, a deformação do material elástico. Certo? Então, se eu pego um material e deformo ele, ele tenta restaurar o seu tamanho original. E essa força de restauração, ela é diretamente proporcional a uma constante, que é chamada constante elástica, esse K que está aqui, constante elástica, certo? Que depende do material, se ele é mais ou menos elástico, e a deformação, que é esse que eu chamei de ΔX aqui, vetor. Esse sinal menos me diz que essa é uma força restauradora. Então ela tende restauradora, a voltar o material à sua configuração inicial. Lembra que eu falei que então a energia potencial está associada à configuração? Então, se por exemplo eu estico esse material, eu tenho essa força elástica, né, descrita aí, por exemplo, por essa lei, que é chamada lei de Hooke, tendendo a fazer com que esse material volte. Enquanto eu estou segurando, ele vai ficar deformado. Na hora que eu solto, esse material ele volta a assumir o tamanho original. Então, por exemplo, suponha, mais uma vez usando o nosso fecho aqui, que eu tenha, vamos colocar um bloquinho aqui, tentar só diminuir ele de tamanho um pouquinho, e aí preso nesse bloco eu tenho uma dada mola, tá? Que é uma representação aí do material elástico com uma dada constante elástica K. Certo? Então, se eu deixar o sistema em repouso, ele vai continuar nessa configuração. O que eu posso fazer, por exemplo, é pegar esse sistema, deixa eu subir aqui, colocar na mesma direção, e esticar essa mola, tá? Então, essa mola agora, ela está aí esticada, certo? Então, vamos pôr um ponto de referência aqui no carinha. Então, ele foi esticada desse tamanho que aparece aqui, ó, tá? Como é um movimento unidimensional, vou colocar simplesmente um X, certo? Ou um ΔX, tá? Que é a deformação. Isso por quê? Porque eu estou fazendo uma força. Existe agora uma força restauradora, que é a força elástica, certo? Que tende a puxar o cara de volta. Então, ou seja, na hora que eu estou puxando o material elástico, eu sinto essa elasticidade, né? Eu sinto esse material tentando restaurar a configuração original, tá? Então, na hora que, se por um acaso eu retiro a força que está fazendo, então essa força restauradora puxa o bloquinho de volta. Então, toda vez que eu puxo, estico o material elástico, é como se eu estivesse armazenando energia nessa forma potencial. E aí eu posso ter uma energia potencial elástica, vamos chamar E, que é dada por meio de K ΔX quadrado, tá? Então tá aqui. Quanto maior for a deformação, mais energia é armazenada nesse sistema. E aí a gente pode, se por um acaso eu solto
esse cara. Então agora a mola vai realizar um trabalho e vai puxar o bloco de volta. Então vai conferir uma aceleração a esse bloco e, consequentemente, essa energia elástica vai ser convertida em energia cinética. Então, vamos supor que eu tenho esse sistema que eu estou explicando aqui para vocês. Um sistema em que eu deformo uma mola de uma certa posição e eu solto. Qual que é a velocidade no final desse movimento, na hora que esse bloquinho voltar para lá? Então, se esse é um sistema conservativo, ou seja, onde houve conservação de energia, a energia inicial, energia total inicial, é igual à energia total final. Mas quem que é a energia total? A energia total ela vai ser dada pela soma de todas as energias. Então, a energia cinética, K, tá vendo? Esse K é de energia cinética, esse aqui é de energia potencial, tá? Mais a energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica, certo? No caso, no sistema inicial, a energia total, o sistema está parado, então eu não tenho energia cinética. Eu tenho uma energia potencial gravitacional? Não, porque ele está no chão, então em relação ao solo, ele não vai ter uma energia potencial gravitacional, então zero. O que eu tenho, na verdade, é uma energia potencial elástica, meio de K ΔX ao quadrado. E no final? No final, a mola, o fato de eu ter esticado, na hora que eu solto, esse bloco ele ganha uma certa velocidade. Então eu tenho meio de mv quadrado, a energia cinética. Ele continua no chão, então não tem energia potencial gravitacional. E a mola, ela deixa de estar estendida, né? Então, ou seja, ela restaurou a sua configuração inicial. Então o ΔX aí é zero, então não tem energia potencial elástica. Tomando que há conservação de energia nesse sistema, então eu tenho que energia final, meio de mv quadrado, igual a energia total final, inicial, desculpa, meio de K ΔX ao quadrado. Então, eu posso isolar, por exemplo, a velocidade aqui. Então, a velocidade ao quadrado vai ser K sobre M ΔX ao quadrado. Tomando a raiz quadrada, a velocidade vai ser raiz de K sobre M vezes ΔX. Então, com isso, por exemplo, eu consigo determinar a velocidade no momento em que a mola deixa de estar deformada. Então, eu usei esse conceito de conservação de energia. E isso aqui é muito importante, certo? Então, a gente pode descrever com bastante facilidade sistemas simplesmente olhando para a conservação da energia. Se a energia no sistema se conserva, a gente consegue transladar entre um tipo de energia e outro tipo de energia. E isso facilita muito na hora da gente estudar, analisar situações, tá bom? Então, do ponto de vista da mecânica, o que a gente vai tratar, a gente vai se ater basicamente a essas energias. Existem outras energias potenciais, a gente tem potencial elétrico, potencial químico e tal, mas nesse momento a gente vai se ater às energias potenciais gravitacionais e elástica e a energia cinética de translação, tá? Porque eu posso ter também uma energia cinética de rotação associada a um movimento de rotação, certo? Mas nesse momento a gente vai ficar com esses dois tipos de energia, beleza?